Tome a Bíblia em suas mãos e ore a Deus comigo. Nosso Deus e Pai, hoje é um momento, é uma manhã de celebração, de adoração, de exaltação do nome do Senhor e de gratidão pelos quase 80 anos de existência desse coral que tem pregado a Tua mensagem cantada em diversos recantos desse país e também do mundo. Deus eterno, no meditar na Tua palavra falada, na palavra escrita, que o Espírito de Deus fale para nós em nome de Jesus. Amém. Salmo 116, Salmo de ações de graças. Não sabemos quem é o autor do Salmo 116. O que nós sabemos é que ele passava por uma crise angustiante, uma crise pessoal. Eu vou ler algumas partes do Salmo 116, eu farei como se fosse o original ou até mesmo uma paráfrase. A Bíblia diz assim, Salmo 116, verso 1. Eu amo o Senhor. Por que eu amo o Senhor? Porque Ele ouve. Essa expressão ouve, irmãos, no original significa continua ouvindo. Eu amo o Senhor porque Ele continua ouvindo a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo o Senhor, diz o verso 2, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, uma vez que Deus ouve, uma vez que Deus inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Agora vem o drama deste homem. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Por quê? Porque és compassivo, és justo. O Senhor é o nosso Deus e o Senhor é misericordioso. O Senhor vela, o Senhor olha, o Senhor cuida dos humildes, dos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois Deus tem sido generoso para contigo. Por quê? Pois livraste da morte a minha alma, livraste das lágrimas os meus olhos e livraste da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Verso 10. Ainda que eu estivesse sobremaneira aflito, angustiado, eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, na minha aflição, o homem é mentiroso. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Celebrarei meu livramento, celebrarei meu libertamento, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Também cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Verso 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho de tua serva. Quebraste as minhas cadeias, as minhas correntes, as minhas prisões. Então, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Irmãos, às vezes nós olhamos para alguns salmos da Bíblia e nos vemos ali. Quem é um filho de Deus, quem é uma filha de Deus, tem uma luta com o seu coração, com a sua carne. Tem uma luta com o demônio que não quer ver a sua paz e a sua santificação. Tem uma luta com o mundo aí fora que te provoca, que te tenta. O cristão tem luta. A Bíblia diz, aqueles que querem seguir Jesus padecerão perseguições. Cristão sincero não tem piedade duvidosa, mas tem uma luta frequente. E aqui o salmista, ele luta com Deus. Há uma crise pessoal. E a primeira lição, irmãos, que nós encontramos em toda a Bíblia, na sua luta pessoal, na sua crise pessoal, a graça de Deus é suficiente para você.
Na batalha que você tem, nos conflitos que você tem, a misericórdia de Deus é suficiente para você. Deus nunca deixou um filho seu sem provisão. Deus não permite, irmãos, uma angústia, um sofrimento além do que a gente pode suportar. Deus sempre tem uma provisão. E Deus manifesta a sua graça. A palavra que mais aparece aqui nesse salmo é a palavra invocação. O salmista está passando por um problema, mas ele olha para o caráter de Deus, e ele sabe que Deus ouve, ele sabe que Deus se inclina, ele sabe que Deus tem mãos para intervir. Ele sabe que Deus é justo e piedoso, então ele invoca, invoca e invoca. Sabe, irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, dias cruéis, dias difíceis, dias de batalha, eu creio que a igreja tem pecado numa coisa. E eu vou fazer isso através de uma citação de Russell Shedd. Ele diz assim: antigamente, os cristãos oravam por horas como se fossem minutos. Hoje os cristãos oram por minutos como se fossem horas. O problema, talvez, eu creio nisso, é que as crises continuam, mas parece que nós paramos de clamar, de invocar, de suplicar, de guerrear, de lutar, de chorar, de buscar a presença de Deus, horas e horas a fio, até encontrar as condições necessárias para sermos abençoados por Deus. A graça de Deus continua disponível, a misericórdia de Deus continua disponível, Deus não mudou. Para toda aprovação, Deus tem uma provisão. Irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aqui, nessa crise pessoal, vou citar algumas coisas. O salmista diz laços de morte, provavelmente isso aqui tenha sido um problema de doença. Laços de morte, prostração, queda, lágrimas, aflição, perturbação, preso em correntes. É um símbolo de incapacidade, de impotência. Todavia, o salmista tem consciência. O salmista sabe que Deus toma consciência. E quando Deus toma consciência, irmãos, Deus entra sempre com intervenção. E então ele diz, Deus ouve, Deus continua ouvindo, Deus se inclina, Deus vigia, Deus salva, Deus livra, Deus enxuga as lágrimas, Deus levanta da queda, Ele quebra as correntes e Ele guarda o homem até na morte. Irmãos, deixa eu destacar duas coisas para você aqui, verso 10, coloque seus olhos ali. O salmista diz assim, aqui no verso 10, eu cria, ainda que disse, eu estive sobremodo aflito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve uma experiência com Deus? Você tem uma experiência com Deus? Ou apenas você tem argumentos sobre Ele? Você já teve uma experiência com Deus? Ou apenas um conhecimento sobre Deus? O que você sabe de Deus é por experiência pessoal ou por argumentos? Você consegue acreditar que Deus é bom o tempo todo Deus é bom? Irmão, se Deus resolve os teus problemas, Ele é bom, ok? Você louva o nome de Deus, Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é Pai. Mas se Deus não resolveu os teus problemas, Deus não é Pai, Deus não é bom, Deus não é amoroso, Deus não é justo, Deus não é fiel? Não. Deus nunca mudou. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O que você precisa ter é uma experiência com a bondade do Senhor. Via de regra, irmãos, as pessoas têm muito argumento sobre Deus, mas pouca experiência com Deus. E o salmista disse assim, ainda que eu estivesse passando por tudo isso, eu acredito. Por quê? Porque você tem grandes promessas, aonde você pode depositar a sua fé. Essa é a esperança que nós temos. Sabe, irmãos, o verso 15, coloque os seus olhos ali. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus? Por que esse texto está aqui, irmãos, nesse contexto de adoração, de louvor, de gratidão? O salmista, ele chegou à beira da morte, chegou perto da morte, mas ele entendeu, guarde isso, ele entendeu
que Deus cuida de seus filhos em vida, mas também Deus cuida de seus filhos até na hora da morte e durante o período da sua morte. Você sabia que está revelado que quando uma pessoa, um filho de Deus morre, o anjo que cuidou daquela pessoa assinala o local da sua sepultura. Aquele anjo volta para Deus, para o céu. Quando Jesus voltar em glória e majestade ao som de trombetas, aquele anjo daquela pessoa vai se colocar no lugar que ele assinalou. E vai ser a primeira pessoa a dar as boas-vindas a ele e recebê-lo. E durante toda a eternidade vai conversar com ele pelo período que o anjo cuidou dele aqui na vida. Mas mais do que isso, irmãos, existem certas pessoas que dormiram no Senhor, em que Deus mandou o anjo ficar velando a sua sepultura até o dia da sua ressurreição. Você tem que confiar em Deus, não apenas para essa vida, mas também para os dias se você enfrentar a morte. Deus cuida da gente, irmãos, quer em vida ou na morte. E a vida é tão curta, não? A vida é tão estranha, não é mesmo? Você acompanhou, você sabe o que aconteceu quarta, quinta e ontem. Um famoso apresentador de televisão foi para sua casa, subiu num telhado, num forro para arrumar um aparelho. Era de gesso o forro, ele caiu, bateu a cabeça aí, morreu. Eu gosto muito de cavalos. Essa semana fui andar a cavalo, levei minha querida esposa. E estávamos em 4 cavaleiros, minha cunhada, um outro senhor, a minha esposa. E um cavalo estranhou um outro cavalo, não eram amigos ainda. Víamos de lugares diferentes, ali de uma propriedade. E o cavalo, na verdade, era uma égua. Ela chutou o cavalo que estava a minha esposa, que é o meu cavalo que eu ganhei. E a minha esposa caiu entre os cascos daqueles cavalos. E qualquer pisada de um cavalo são quilos e mais quilos, é uma morte. E quando eu não percebi, eu estava andando ali, e quando eu vi que aquela égua que estava prenha, uma égua quando está prenha, ela não pode ser encostada por um macho, porque ela diz, eu estou prenha, não encosta em mim, não estou pronta para qualquer outra coisa. E aquela égua mansa, ela estranhou que o meu cavalo encostou nela, e ela chutou o cavalo e a minha esposa caiu. E quando eu vi a minha esposa rolando, minha esposa está toda roxa, então se você ver minha esposa aí, eu não bati nela. E quando eu vi a cabeça da minha esposa, aqueles cascos ali, eu sei o que é isso. Eu tenho um coice de cavalo aqui no rosto, uma marca. E quando eu era garoto, qualquer batida provavelmente seria fatal. E eu louvo a Deus porque o anjo do Senhor me deu a graça de continuar tendo a minha esposa. Poderia ter sido algo bastante grave. Você pode estar a 4 metros de altura e cair e morrer. Você pode estar em cima de um cavalo, como aconteceu com aquele homem que fazia o papel de super-homem e ficou paralítico, tetraplégico e depois morreu. A vida é assim. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Deus cuida da gente nesta vida. E a Bíblia diz que até a morte é preciosa aos olhos do Senhor. A morte foi destruída, a morte foi vencida, mas ainda não foi destruída. Mas Deus destruirá a morte. A morte não é um problema para Deus, a morte é um problema triste para a gente. Mas a morte já tem a solução, porque Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Preciosa é a sua vida a Deus. Você faz parte das promessas de Deus, você faz parte da aliança de Deus. Você faz parte do plano salvífico de Deus, portanto louve o nome do Senhor. E finalmente o salmista diz que ele então faria a sua parte. Ele iria viver para a honra e glória de Deus. Irmão, sabe qual é o verdadeiro louvor? O verdadeiro louvor não é cantar. O verdadeiro louvor, irmãos, não é vir na igreja. O verdadeiro louvor é viver uma vida de serviço, uma vida de adoração, em espírito e em verdade a Deus. É com a tua vida que você adora a Deus, com a forma como você trata os teus filhos, o teu cônjuge, o teu marido, a tua esposa, a maneira como você se comporta na sociedade, é assim que você louva ao nome do Senhor.
Algumas reflexões finais. Deixa eu perguntar para você. Deus é amor só quando Ele resolve suas crises? Não. Se Deus te curar, Ele é amor. Se Deus não te curar nessa vida, Deus continua sendo amor. O que te encoraja, querido irmão, a continuar vindo à igreja? O que te encoraja a continuar orando? O que te encoraja a continuar estudando a Bíblia? É a certeza de que Deus está vivo, Ele ouve, Ele se inclina, e Ele cuida, e Ele interage, e Ele intervém, e um dia vai intervir, finalmente nós iremos embora desse mundo caído para o céu. Isso nos dá esperança. Isso nos dá vontade de viver sempre para a sua honra e para a sua glória. A adoração é uma vida. A adoração é mais do que uma expressão. Você, já citei, você é participante do amor protetor de Deus. Você é participante da aliança de Deus. Você é participante das promessas de Deus. Você é participante da vida eterna oferecida pelo próprio Deus. Então, continue acreditando apesar das aflições. Sabe por quê? Porque afinal você só tem uma saída, uma solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, a palavra de Deus não dá outra opção. Não haverá outra saída, não haverá outra intervenção. Deus entrará na história finalmente e acabará com a história do pecado, e nós iremos embora por um tempo com o Senhor e aqui viveremos eternamente com Ele. Não tem outra opção. Não tem. Quando que uma morte é valiosa para Deus? Quando a vida foi valiosa para Deus. Viva de tal maneira que a sua vida seja valiosa, para que a sua morte seja valiosa. Eu lembro, não sei se o pastor Turíbio conheceu, aquele pastor que trabalhou na África, me fugiu o nome dele, muitos anos, depois foi para Curitiba. Não foi o pastor Lindbergh, veio o nome, era o português. Um homem de Deus, me fugiu o nome agora. Irmãos, esse homem viveu, era português, foi pastor no Brasil, por um bom tempo foi pastor na África. E era um homem assim, muito querido, muito amado. Pena que eu esqueci o nome dele agora. Me veio essa ilustração na cabeça. E quando nós fomos fazer o funeral dele, estavam vários pastores, mas muitos pastores que o amavam. Ele era muito querido. Ele escreveu um livro, Convivendo com os Leões na África. Se alguém lembrar, me fala o nome dele. E ele viveu uma vida tão valiosa para Deus, uma vida tão preciosa. Irmãos, e quando eu cheguei no funeral, eu cheguei assim um pouco preocupado, apesar de ele ter 90 e poucos anos. Mas sempre o funeral é uma coisa assim. Mas eu cheguei e vi os pastores assim mais antigos rindo, brincando. E eu vi que aquele funeral tinha mais um clima de festa do que de morte. Aí eu vi que a família assim estava muito feliz. Eu falei, mas será que esse pessoal não está com vontade de chorar, não está com saudade? Aí eu fui entender. Aquele momento era um momento de glória, era um momento de alegria, era um momento de adoração, era um momento precioso. E aí eu lembrei do que Jesus disse, bem-aventurado aqueles que dormem nu. Irmãos, até quando uma pessoa morre, ela é feliz, porque ela está salva em Cristo Jesus. É um momento precioso para Deus, e eu só fui entender naquele dia, quando eu via todo mundo rindo, todo mundo feliz, entre aspas. Porque aquele homem tinha vivido uma vida vitoriosa, uma vida gloriosa, uma vida abençoada, uma vida preciosa aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. O pastor Manuel Castro, ponto, veio o nome dele. Pastor Manuel Castro. Um homem simples, humilde, um homem de Deus, viveu para a glória de Deus, e o funeral dele foi quase uma festa, faltou só bolo. Viva de tal maneira, irmãos, uma vida preciosa para que a sua morte seja preciosa também. Então, a gratidão deve ser o serviço. O louvor deve ser uma demonstração. Duas coisas para você guardar. Você tem uma experiência com Deus? Ou você apenas tem argumentos sobre Deus? Você vive uma vida preciosa e valiosa?
como alguém tantas vezes, você já ouviu, alguém falou, o que dirão no seu funeral? Como você viveu? Que Deus abençoe você. Que a sua vida seja uma vida valiosa, uma vida preciosa. Nas crises, nas dificuldades, invoque o nome do Senhor, porque Deus continua ouvindo as orações dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Amém.